gritos no escuro, sussurros que arranham as paredes da sanidade e uma sombra que se alimenta da luz da alma. Para a família de Elara, isso não era o enredo de um filme de terror. Era uma herança. Uma maldição passada de pai para filho, de mãe para filha. Uma sentença de loucura e morte prematura que se repetia a cada geração. As sombras não eram apenas ausência de luz. Eram presenças famintas. Os sussurros não eram o vento. Eram vozes que conheciam seus medos mais profundos. Elara, a última de sua linhagem, sentia o peso de séculos de tormento sobre seus ombros. Ela via nos retratos antigos os mesmos olhos assombrados que encontrava no espelho. Cada parente, um capítulo trágico na mesma história sombria, todos levados à insanidade e a um fim precoce. Ela estava destinada a ser a última página desse livro macabro. A esperança, no entanto, é uma chama teimosa, mesmo na mais densa escuridão. E para Elara, essa chama reacendeu na forma de um diário antigo, de capa de couro e páginas amareladas pelo tempo. Pertencia a um ancestral distante, o primeiro a registrar o horror. Com a caligrafia tremida de quem escreve à beira do abismo, o diário revelava a origem de todo o sofrimento. Um pacto. Um pacto desesperado feito com uma entidade sombria, um ser de outro plano, em troca de um poder ou riqueza há muito esquecidos. O preço, no entanto, não foi pago apenas por quem fez o acordo, mas por toda a sua descendência. A entidade havia se agarrado à linhagem deles como um parasita, devorando a mente de cada geração. Elara agora tinha a verdade em suas mãos. Uma verdade mais aterrorizante do que qualquer fantasma, mas também a única chave para sua liberdade. A maldição tinha um nome, uma origem e talvez, apenas talvez, um fim. Com o diário como seu único guia, Elara mergulhou de cabeça em um mundo que a sociedade moderna havia esquecido. Ela desenterrou tomos proibidos, decifrou runas esquecidas e aprendeu os segredos de rituais que desafiavam a lógica. Cada página virada era um passo mais fundo na escuridão, mas também um passo mais perto da salvação. No entanto, a maldição não assistiria à sua própria ruína em silêncio. Conforme Elara ganhava conhecimento, a entidade intensificava seus ataques. A pressão em sua mente tornou-se quase insuportável. As sombras em sua casa não se contentavam mais com os cantos. Agora dançavam em sua visão periférica, assumindo formas humanas distorcidas. Os sussurros se transformaram em conversas claras, imitando as vozes de seus pais, de seus avós, implorando para que ela desistisse, dizendo que era inútil, que seu destino já estava selado. A linha entre o real e a alucinação começou a se desfazer como fumaça. Ela acordava de pesadelos vívidos, onde revivia os últimos momentos de seus ancestrais, sentindo o pânico deles, a confusão, a rendição final à loucura. Figuras fantasmagóricas apareciam nos corredores de sua casa ancestral, os rostos contorcidos em um sofrimento eterno, apontando para ela, culpando-a. Cada rangido do assoalho era um passo do monstro vindo buscá-la. Cada sombra projetada pela lua era uma garra se estendendo em sua direção. A entidade estava jogando seu jogo mais cruel, usando o amor de Elara por sua família contra ela, transformando suas memórias em armas. Ela estava sendo caçada dentro de sua própria mente. Mas em meio a esse caos, algo mudou. O medo ainda estava lá, mas agora era acompanhado por uma raiva fria. A dor de seus ancestrais não a paralisou. Em vez disso, tornou-se seu combustível. Ela não estava lutando apenas por si mesma. Estava lutando por todos eles, por cada alma torturada que veio antes dela. O diário a levou finalmente ao epicentro do pesadelo, o lugar onde tudo começou. Não era em uma cripta distante ou em uma floresta amaldiçoada, mas bem debaixo de seus pés. No porão esquecido de sua própria casa ancestral, escondido atrás de uma parede falsa, estava um altar em decomposição. O ar ali era pesado, gelado
e carregava um cheiro de terra úmida e desespero antigo. Símbolos profanos, quase apagados pelo tempo, estavam gravados na pedra. Este era o palco do pacto original, e seria o palco da batalha final. Elara sabia o que precisava ser feito. O diário descrevia um contra-ritual perigoso, uma cerimônia para cortar a conexão parasitária, para expulsar a entidade de sua linhagem para sempre. Ela preparou o círculo de proteção, acendeu as velas, cujas chamas tremiam como se sentissem a presença profana, e começou a entoar as palavras antigas. Assim que a primeira sílaba do ritual deixou seus lábios, a temperatura despencou. As chamas das velas se contorceram violentamente, e a escuridão no porão se aprofundou, tornando-se sólida, palpável. Do centro do altar, as sombras começaram a se unir, a se retorcer, a crescer como um tumor maligno. A entidade se manifestou. Não tinha uma forma fixa. Era um pesadelo encarnado, uma massa pulsante de sombras e membros que se formavam e se dissolviam, com incontáveis olhos que brilhavam com malícia pura. E então, o ataque final começou. Não foi um ataque físico, mas algo muito pior. A entidade mergulhou diretamente em sua mente. Inundou-a com visões de fracasso. Mostrou-lhe seu próprio corpo, sem vida, os olhos vazios como os de seus ancestrais. Fez com que ela ouvisse a voz de sua mãe, não sussurrando, mas gritando, acusando-a de ser fraca, de ter falhado com todos eles. A dor era excruciante, uma enxaqueca cósmica que ameaçava estilhaçar sua consciência. Cada dúvida, cada insegurança, cada medo que Elara já teve foi amplificado 1000 vezes e usado como uma arma para quebrar sua vontade. Ela vacilou, as palavras do ritual presas em sua garganta. Mas no abismo do desespero, Elara encontrou sua força. Ela se lembrou do porquê de estar ali. Não era apenas sobre sobreviver. Era sobre reconquistar sua vida, sua mente, o futuro que lhe foi roubado. Ela olhou para a entidade, não com medo, mas com desafio. Usando cada grama de força de vontade, cada pedaço do conhecimento que adquiriu, ela forçou as palavras do contra-ritual a saírem. Sua voz, antes trêmula, tornou-se firme, poderosa, cortando o caos psíquico. Ela canalizou a dor de gerações, não como uma fraqueza, mas como um escudo e uma espada. Com a frase final do encantamento, uma luz branca e pura explodiu do círculo de proteção, envolvendo a entidade. O ser de sombras gritou, um som que não era som, mas a própria essência da dor e do ódio, um grito que parecia rasgar o tecido da realidade. E então, tão rápido quanto surgiu, ele se dissolveu. Não em uma explosão, mas implodindo, desfazendo-se em nada. O silêncio que se seguiu foi a coisa mais avassaladora que Elara já experimentou. As sombras na casa recuaram para seus lugares de direito. A atmosfera opressiva, que ela carregou por toda a vida como um manto pesado, simplesmente se dissipou. O ar ficou mais leve. Pela primeira vez em séculos, a casa estava quieta. Elara caiu de joelhos, exausta física e mentalmente, mas com um sorriso nos lábios. As lágrimas que rolaram por seu rosto não eram de tristeza ou medo, mas de alívio, de liberdade. Ela olhou ao redor do porão, agora silencioso, e soube, com uma certeza que aquecia sua alma, que havia acabado. A maldição estava quebrada, para sempre. Elara era a última, não da linhagem amaldiçoada, mas a primeira de uma linhagem livre. E a paz, finalmente, era sua. Obrigado por assistir a essa jornada até o fim. Se você gosta de histórias de terror com um toque de esperança, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma aventura sombria. Até a próxima!